Vamos abrir em Gênesis 26, 2. Na altura de Abraão, houve fome e Abraão desceu ao Egito. E desta vez também houve fome no tempo de Isaac, seu filho de Abraão. Houve fome e ele pensou exatamente o mesmo que o pai fez e ia descer ao Egito. No 26:2, Gênesis 26:2 diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixes ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Isto quer dizer muito da parte de Deus. Às vezes a solução que uma vez resolveu por nós não quer dizer que vai resolver sempre da mesma forma. Com Abraão ele desceu ao Egito, com Isaac ele disse não deixes o Egito. E mais impressionante é que Isaac obedeceu, e depois vemos aqui no versículo 12, Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela terra, naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão e ia-se engrandecendo muito, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Um ato de obediência fez toda a diferença. Um ato de audiência fez toda a diferença. Às vezes nós não entendemos o que é que Deus nos está a pedir e porquê é que nos está a pedir. Mas às vezes há razões que só Deus sabe. E o que é que nós temos que fazer? Obedecer. Então vamos semear em nome de Jesus. Dá com alegria como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a dar todas as riquezas. Tudo o que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Vamos abrir em Gênesis 2:16. Gênesis 2:16. O título de hoje é Obediência. Obediência. Na continuação daquilo que estávamos a falar, Isaac obedeceu. E isso lhe trouxe prosperidade. E vemos que ao longo do tempo, desde o princípio da criação, Deus criou exatamente isso para nós entendermos que a obediência só nos vai trazer bênção para as nossas vidas. A desobediência, pelo contrário, nos vai trazer problemas.
Eu sou-lhes muito sincero, eu tenho aprendido isso da forma mais dura. Porque Deus, eu quero-vos mostrar pela Bíblia. Vamos ler aqui. Gênesis 2:16. E diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que é que Deus estava a avisar? Deus criou todo o planeta, criou tudo, agarrou, plantou um jardim e depois plantou uma árvore no meio do jardim que era a árvore da ciência do bem e do mal. Eu acredito, da parte de Deus, que havia intenção de Deus, mais tarde ou mais cedo, eles poderem comer dessa árvore e terem o conhecimento suficiente para discernir o bem e o mal. Mas Deus disse que esta altura não era a altura ideal para eles, mas não lhes disse diretamente, disse só: certamente morrerás. Porquê é que certamente morrerás? Porque ia desobedecer a Deus. E Deus criou este planeta com uma certa ordem, de uma certa forma. Depois nos veio a instruir como andar nesta terra, o que fazer, para podermos prosperar, para podermos viver na bênção de Deus, andando em obediência aos seus mandamentos. Mas se, no entanto, não andarmos, não andamos. Até qual é o problema que vem daí? Não vamos ter o melhor desta terra. Não vamos viver o melhor, vamos sofrer problemas, percalços e tudo mais. Ouça, quando aqui no versículo 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que o comeres, certamente morrerás. Deus estava a avisar, vão-te acontecer problemas graves na tua vida. Eu não sei, para mim, eu vou dizer para mim, eu preferia morrer do que me afastar de Deus. Epá, mas isso é muito duro. Mas eu sem Deus não tenho nada. Sem Deus, eu não sou nada. Deus é a melhor parte de mim. Você entende? Eu lembro perfeitamente, eu tinha eu já contei isso tantas vezes, mas é para vocês perceberem. Nem eu, nem ninguém, nada é. E se somos alguma coisa, somos por causa de Deus. Houve alguém que ouviu uma gravação minha antes de eu aceitar Jesus. E eu só estava a tentar mostrar um gravador que eu tinha. E a pessoa ouviu, quando ouviu-me falar e ficou de boca aberta a olhar para mim. Isto eras tu antes a falar? E eu não me tinha apercebido disso, só depois é que ouvi bem a gravação, é que percebi o que ele estava a dizer. Até essa altura eu não tinha percebido. Quando nós aceitamos Jesus, nossa vida muda. Mas não muda só a nossa vida, muda tudo em nós. Nossa maneira de falar, nossa maneira de responder, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar muda. E porquê que muda? Para o nosso bem. Porque se não muda nada, então alguma coisa aconteceu em nós que está errado.
Ou, entanto, há alguma coisa em nós que não aconteceu. Quando nós mudamos, mudamos para a bênção. Garantidamente mudamos para a bênção. Entenda uma coisa. Deus sabe o nosso caminhar. Deus sabe tudo em nós. Sabe como nós andamos, o que fazemos, como pensamos. Mas Ele quer o melhor para nós. E quando Deus disse aqui, não comas desta árvore, Ele estava a dizer, ainda não estás preparado para comer desta árvore. Ainda não é a altura. Portanto, cumpra a minha ordem, para que não te afastes de mim. Mas o homem é o homem. E por isso vemos aqui no capítulo 3, Gênesis 3, 4. Vemos uma conversa entre a serpente e a mulher. Deus criou a mulher e ela sabia e conhecia que não se poderia comer daquela árvore. Podia-se comer todas as árvores, menos daquela. E ela disse exatamente isso, que certamente morreria se comesse dessa árvore. E depois o diabo, na forma de serpente, sendo diabo, põe questões. E veja o que ele diz. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerei. Não, tu vais fazer isso, mas vai-te acontecer o mal. Não. Isso não é nada. Isso é teorias, são coisas religiosas. Não, 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 não. Sabe que muitos de nós temos sido enganados assim. Não, podes fazer isso, não tem problema nenhum. É só esta vez. E perdemos por causa disso. Todos nós, de uma forma ou de outra, houve alturas que cedemos e achamos que aquilo que gostamos de fazer, ou que queríamos fazer, ou que nos dá prazer, ou que. Não, ouça, nem tudo o que nos dá prazer é pecado. Entenda isso. Mas eu lhe digo que há muitas coisas que nos dão prazer, ou que gostaríamos, ou que nos vai trazer problemas para a nossa vida. E que é pecado para Deus. Então, eu lhe vou trazer as coisas que normalmente as pessoas pensam. Não, não, isso não. Pronto, não faz mal e tal. Mentira. Que é o pai da mentira? Senão o diabo. Então, quando você mente, você está a ser filho de quem? De Deus? Você pode me dizer, não, mas há circunstâncias que é complicado. Como é que eu consigo. Às vezes tem que no trabalho tem que se mentir por causa de outra pessoa. Tem. Esta é a minha pergunta. Tem? Uma das coisas que eu aprendi muito cedo é há alturas das nossas vidas que nós ficamos literalmente encurralados contra a parede. Nós ficamos, como se diz o ditado, entre a espada e a parede. E desde muito cedo eu compreendi que a única forma de me livrar é buscando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Se é no seu trabalho, ora a Deus e peça a Deus que o ajude. Porque até Ele pode agarrar em si, metendo no outro trabalho, ou fazer com que a pessoa pare de obrigar você a mentir. Com uma criança, não minta, por favor, a uma criança. Se ela descobrir, você não imagina o que é que vai fazer na vida dela.
Não minta na criança. Diga a verdade, sempre. Você tem de perceber uma coisa. Deus nos quer ajudar. E o diabo nos quer prejudicar, nos quer destruir. E ele é que veio para matar, roubar e destruir. Há sempre a ideia de que, pelo lado do diabo, há sempre o que é gostoso, o que é bom, o que é... E para o lado de Deus, não é? É tudo o que é enfadonho e mau. Não. É exatamente o contrário. Muitas das vezes que as coisas que o diabo nos apresenta e quer que nós façamos, vai nos dar apenas e unicamente prazer momentâneo e depois nos vai dar destruição. Porque ele nos quer. Pois é exatamente como um anzol. Quando você agarra e mete a minhoca no anzol e manda para dentro d'água, o que o peixe está à procura é do alimento que está lá no anzol. Não está à procura de ficar fechado no anzol. Mas ele vai para comer o alimento que está no anzol e é agarrado pelo anzol. E o diabo faz exatamente a mesma coisa. Aparece um prazer, é naquele prazer que as pessoas vão e depois é fisgado. É apanhado. Ele é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então entenda uma coisa. Aqui, neste caso, então a serpente disse, não morrerá. Deus sabe que se fizeres isso, os teus olhos vão se abrir e vais saber. E ela comeu. E Adão também comeu. E agora vejam a resposta de Deus. No versículo 17. Gênesis 3, 17. E Adão disse. E disse a Adão. Deus falou à serpente e disse que ela iria arrojar pelo chão todos o resto dos dias das suas vidas. Disse que à mulher que ela iria dar filhos com dor, e depois chega agora a Adão e disse, e Gênesis 3,17, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Será que Deus disse isto revoltado, com ira, chateado? Ou Deus disse, fizeste asneira, pá. E porque fizeste asneira, a terra está amaldiçoada por causa de ti. Deus é um Deus de amor. Mas há consequências. Será que nós queremos um Deus justo? E toda a gente, sim, queremos um Deus justo. Até e nós? Quando fazemos coisas erradas. Se queremos um Deus justo. Não vamos ser punidos pelas coisas erradas que fazemos? A única hipótese que nós temos já realmente é Jesus. Porque ele foi à cruz, levou toda a enfermidade, ele levou toda a maldição sobre ele. Para que nós pudéssemos viver para a justiça. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a única forma de nós termos a glória de Deus em nós é através de Jesus.
aceitando, confessando, declarando que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Desde Gênesis, desde a criação, até a eternidade, até à altura em que o planeta deixar de existir. A intenção de Deus foi sempre resgatar o homem para poder ter mais filhos juntos com ele. Você entende? Ouça, é tão impressionante que Deus criou homem e mulher, disse: fortificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Mas Ele também criou o exército dos céus, também criou os anjos. Mas veja que até os anjos deu livre arbítrio. Eles podem decidir, ou puderam decidir. Um terço, a terça parte dos anjos se revoltaram e seguiram o diabo e caíram na terra. Você entende? Os anjos que estão com Deus decidiram servir a Deus. Por isso cabe a nós a decisão de obedecer ou não obedecer. Agora, eu quero que você entenda que há consequências. Não. Quando nós expomos assim, parece que só existe um lado. Mas o próprio Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Só existe o lado de Jesus e o lado do diabo. E você vai ter que decidir de um deles. Diz: eu não quero nada com Jesus, mas também não é nada com o diabo. Isso é impossível. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Não, mas eu estou nesta terra e isso é coisas que estão escritas na Bíblia. Ouça, provai e vede que o Senhor é bom. Se você não provar, você nunca vai saber. Se você não buscar a presença, você nunca vai saber quão bom é o nosso Deus. Então entenda, a obediência que Deus quer é a bênção para as nossas vidas. Não, eu tenho que fazer isto, eu não posso fazer aquilo. Ouça, entenda uma coisa, se você tivesse uma coisa para comer, seja o que coisa for, e essa coisa lhe ia fazer mal, por exemplo, veneno, você livremente ia beber veneno? Não, porque você sabe que lhe vai fazer mal. Mas muitas das vezes é isto que o diabo lhe apresenta. O diabo lhe apresenta veneno e diz que é bom. Não te vai fazer mal. Vai coisa. E outras pessoas vão dizer o mesmo, porque já beberam desse veneno. E estão naquela euforia, achando que é bom, e dá, por um pouco de tempo, dá prazer, dá alegria. Mas depois dá destruição completa. E o que é que Deus quer? Quer que você entenda que você tem uma decisão que fazer. Para ser abençoado, para andar nos caminhos de Deus, para ser abençoado. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. Às vezes parece que os mandamentos de Deus são obrigações. Ouça, é exatamente, nós temos duas estradas. E o mandamento de Deus é dizer: olha, vai por esta estrada para poder ser abençoado, porque se fores por aquela, tu vais ter problema. É só isto.
não é uma obrigação, é evitar problemas na sua vida. Veja o que está aqui escrito. Deuteronômio 28:1. E será se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Portanto, ao obedecer aos caminhos de Deus, ao andar com Deus, você vai ser abençoado. E depois todo o capítulo 28 fala sobre as bênçãos, até chegar o versículo 14. Veja agora o que é que o versículo 15 diz. Deuteronômio 28:15 diz: Será, porém, se não deres ouvidos ao Senhor teu Deus e não cuidaste de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Será que é da vontade de Deus que venha a maldição sobre nós? Não. Mas quando para a bênção, o que é que você acha que vem? Ouça, e quando eu comecei a reunião, eu disse que houve coisas que eu aprendi da forma mais dura. Infelizmente, ainda há poucos anos eu voltei a fazer asneira. E não é que, infelizmente, eu sabia que não podia fazer uma coisa. E não é nada de, ouça, e não é nada não é nada de traição, não é nada de roubo, não é nada, porque cada vez que as pessoas pensam em pecado, pensam só em traição, pensam em roubo, pensam em homicídio, pensam em enganar, pensam que é tudo isso. Mas há coisas que Deus sabe, que você não sabe. Por exemplo, você leva para casa um objeto que acabou de comprar. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Há poucos dias, uma das minhas filhas trouxe para a sua sobrinha, que é, portanto, trouxe para a minha neta uns brinquedos. Uns brinquedos, nada de especial, brinquedos. Todos eles não tinham problemas, mas havia uns que tinham problemas. E como é que eu sei que tinha problema? Não, não é. Todos eram de plástico. A criança não se ia alajar, não é? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com maldição mesmo. E você diz, então, mas como é que nós vamos saber quais são os objetos bons e quais são os objetos maus? Pois aí é que está. Só Deus. Porque nós não sabemos. Deus me mostrou, eu tive que orar pelas coisas, quebrar a maldição, abençoar. E pronto. Tudo bom. Mas à vista não era nada de mal, não tinha nada de mal. Mas tinha. Alguém se calhar tinha consagrado aquilo, alguma coisa. Alguém tinha dito palavras sobre aquilo. Nós não sabemos. Por isso é que eu digo várias vezes, agarre, você está em sua casa, ponha a mão na parede, ponha a mão no sofá, ponha a mão onde quiser, porque quando você toca numa coisa em sua casa, você está a tocar em tudo em sua casa, e você diga assim, eu quebro toda a maldição sobre todos os objetos que entrar nesta casa. E eu abençoo todos os objetos em nome de Deus. Há coisas que esta oração que eu fiz não resolve. Mas Deus lhe vai mostrar aquilo que não resolve para você poder tirar de sua casa. Você entendeu? Nós não sabemos tudo. Mas Deus nos mostra o caminho. Porquê? Porque Ele quer as bênçãos na nossa vida, não quer a maldição. Quer que nós estejamos bem. Entende? Que é isso. Mas se nós continuarmos a fazer o que não devemos, achar que, não, isto não faz mal, aquilo não faz mal, aquilo que Deus me pediu e disse, me mostrou e me disse para eu não fazer,
a toda a pessoa agarrava e iria fazer, porque não tem mal, e até pelo contrário, você está a fazer o bem, mas estou a fazer o bem desobedecendo a Deus. E por causa disso, eu tive consequências na minha vida. Às vezes, para as outras pessoas, aquilo quando nós contamos alguma coisa, as pessoas dizem, não, mas você até fez bem, fez o que é certo. Fez o que é certo, mas trouxe-me problemas. Então, e quando é que nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer? Andando com Deus, Ele nos mostra o que é certo e o que é errado, o que é que se deve ou não deve fazer. Eu tive pessoas que Deus me disse para não mudar com elas, não lidar com elas, não ir à casa delas. Logo no princípio de eu aceitar Jesus. Ele mostrou que não deveria. Porquê? Porque ia trazer maldição para a minha vida. E você pode dizer, mas eu de antes ia lá. Pois, mas de antes você não tinha Jesus. Agora tem. Agora você está debaixo da bênção. Deixe estar debaixo da maldição. Mais uma ou menos uma não fazia mal. Agora é a diferença. Você conhece aquele seu familiar que já fez bruxaria, que faz maldição, que a língua dessa pessoa não para de dizer mal? Afaste dessas pessoas. Mesmo sendo familiar. E depois o que é que as pessoas vão dizer? Você quer Deus? Você quer Deus? Mas vale você se afastar e começar a orar para essa pessoa e essa pessoa mudar na vida, se quiser mudar, do que você ser prejudicado por ser um familiar. Você está a entender? Eu quero vos mostrar algo. Vamos a 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel 15, 22. Onde é que está a minha 1 de Samuel 15, 22? Na altura de Samuel, profeta Samuel, não havia rei. Mas Israel, todos os povos à volta tinham reis, mas Israel não tinha um rei. Tinha profetas que lhes dava direção para o caminho que seguir e como fazer. Mas todos os outros povos tinham reis, até eles queriam um rei. Deus não se agradou muito disso, mas agarrou e fez a vontade. E levantou um homem de estatura muito grande, mas um homem da família mais humilde, da família mais pobre de Israel. Se alguém seria escolhido, ele seria o último escolhido. Mas Deus viu nele alguma coisa e escolheu. O seu nome foi o rei Saul. Ele fez-se rei sobre Israel, conquistou, e depois houve uma altura que Deus lhe disse, vai e destrói Amaleque. Destrói os amalequitas sobre a face da terra. Completamente. Tu vais lutar, Deus disse exatamente, tu vais lutar contra eles, mas vais destruir tudo. Só que Saul não fez isso. Saul desobedeceu. Agarrou, deixou vivo o rei dos amalequistas, Amaleque, e trouxe o melhor das ovelhas.
o melhor do gado, ele trouxe o melhor. E agora Samuel, o profeta, ouviu de Deus, e agora fala a Saul. 1 de Samuel 15, 22. Porém, Saul disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que lhe obedeçam à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Porque ele disse que o gato tinha traseiro era para sacrificar a Deus. E Deus tem prazer no sacrifício. Não, eu fiz isto para dar para Deus. E você obedeceu a Deus? Todos nós temos que aprender e aprender uma lição. Nada é o que parece. Nada é o que parece. Nada mesmo. Às vezes coisas que você parece que são boas, pessoas que parece que são boas, aos seus olhos, muitas das vezes podem não ser. E isto é uma lição para a sua vida, acredita em mim. Acredita em mim. Nem tudo o que é parece. Você não sabe a intenção do coração das pessoas, você não sabe o que é que estão a tentar fazer, o que é que estão. Você não sabe o que as pessoas são no seu interior. Ninguém sabe, a não ser Deus. Por isso é que Deus me evitou, como me desse com algumas pessoas, fez com que eu afastasse de outras. Porquê? Porque Ele sabe o que é que as pessoas são. Você está a entender? Deus sabe. E Ele quer o melhor para nós. E muitas das vezes nós queremos o pior para nós, achando que é o melhor. E não é. É impressionante que você, se for a ler a Bíblia, Deus escolheu sempre pessoas mais humildes, muitas das vezes que era considerados das famílias menos abastadas da terra, tinham menos condições, que eram em linhagem, era a última que seria escolhida, e Deus muitas das vezes vai escolher dessas pessoas. Porquê? Porque Deus não olha para as pessoas como elas são e o título que têm. Deus olha para o coração. Agora estou-me a fazer lembrar de uma coisa que eu ouvi. E ele então, um pastor foi pregar uma igreja. E quando estava a chegar a essa igreja, apareceu-lhe um homem, um diácono, portanto alguém que estava a servir na igreja, apareceu-lhe e disse: pastor, vem aqui pregar, vem. Não, não se importa, estaciona ali, que tem ali um lugar para si e tal. O pastor agradeceu. Esse homem foi corretíssimo, sempre a falar, sempre ajudou o pastor e tudo mais em tudo. Uma forma correta de falar, uma forma humilde de falar e tudo mais. E o pastor que ia pregar a essa igreja ficou muito agradado com aquele homem, com a forma como ele ajudou, a forma como é impecável. E depois ele falou ao pastor e disse: pastor, este homem realmente é um homem de Deus. Um homem que me ajudou em tudo, um homem. E o pastor olhou para ele e disse: esse homem é o juiz da nossa cidade. E o pastor ficou assim de boca aberta. O juiz? O juiz. E estava a servir como diácono. Título fora da igreja não quer dizer título na igreja.
Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que a pessoa tem que ser humilde em toda a sua forma de viver. Quando desempenha um cargo, tem que o desempenhar bem e justamente. Mas quando não está nesse cargo, é igual a todos os outros homens. Isto é muito importante para você entender que Deus olha para todos nós da mesma forma. Não olha para nós como aquele que tem mais dinheiro ou como aquele que... Inclusive, a Bíblia Sagrada diz, se tu dás mais atenção, ou dás mais ênfase, ou dás mais do teu tempo a alguém que tenha anéis de ouro ou alguma proteção e não dás a outra pessoa, Deus não se agrada disso. Tratar todos de igual modo é a vontade de Deus. Então, continuando com Saúl, o que é que ele fez? Desobedeceu. Mas a prioridade de Saúl não era arrepender-se perante Deus, era que Saúl fosse com ele e o honrasse, indo com ele só para que ele pudesse, perante o povo, mostrar que estava a honrar a Deus. O problema dele não foi o pecar perante Deus, o problema dele era o que queria aparecer perante os outros. O reino foi arrancado, Saúl foi morto, ou antes, mandou-se sobre a própria espada de outro homem. Morreu. E o reino foi transferido para Davi. Davi, será que foi um homem que fez tudo correto? Não. Mas perante os erros que fazia, ele se arrependia genuinamente. Tanto assim que Deus dizia que ele era segundo o coração dele. Que Davi era segundo, o rei Davi era segundo o coração dele. Porque ele se arrependia mesmo. De coração. Houve uma vez que Deus tocou no permitiu que Davi numerasse o povo, mas não era da vontade de Deus que no poço fosse numerado. Mas sabe porquê que o povo foi numerado? Você tem que ler isso. Porque os israelitas estavam a fazer coisas erradas perante Deus, e então Deus permitiu que Davi numerasse o povo, e por causa disso veio maldição por cima de Israel, e várias pessoas morreram por causa disso. Mas sabe o que é que Davi fez? Davi dizia, Senhor, fui eu que numerei o povo, caia sobre mim ou sobre a minha família a maldição, não caia sobre as pessoas. Mas Davi não sabia que Deus queria tocar era nas pessoas que tinham realmente errado. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo das pessoas, nós não sabemos tudo das circunstâncias, nós não sabemos. Nós às vezes pensamos que sabemos, nós às vezes pensamos que achamos a solução ou que temos a solução para determinadas coisas, mas nós não sabemos. Mas eu lhe garanto uma coisa, Deus sabe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Então, em tudo, se resume a uma coisa: buscar a Deus e ter Deus na sua vida. Porque se você tiver Deus, você está em obediência a Deus, você está a amar a Deus, você está a andar com Deus. E você assim fazendo, você vai e está a ser abençoado, em nome de Jesus. Veja, eu quero-vos falar de um último versículo, 1 João 5,3. 1 João 5,3. Eu disse 1 João 5,3, não foi? Eu peço desculpa. Vamos
Vamos a Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Peço desculpa. Hebreus 5:8. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo na nossa vida serve-nos de lição. Para o bem e para o mal. Tudo. Você não deve agarrar em circunstâncias que você errou, porque errou. Você diz, não, eu agora errei. Você errou. Por favor, vá a Deus. Peça perdão a Deus. Arrependa-se genuinamente perante Deus. Peça-lhe ajuda para melhorar. Às vezes há pessoas que erram e nem sabem que erraram. E se calhar aos olhos das outras pessoas nem sabem, nem veem nada de errado. Mas há algo, se calhar, que nós estamos a fazer que não está a agradar a Deus. Então, como saber? Busca Deus, que Ele nos vai mostrar o que é que está a acontecer de errado. Porque cada vez que você desobedece ou sai do caminho de andar com Deus, você deixa que a maldição chegue à sua vida. E havendo maldição, vai começando a acontecer coisas que você não queria que acontecesse. Não só a bênção se afasta da sua vida, como também vêm os problemas. Ouça, quando eu disse que eu agarrei e fiz algo que não devia, eu sabia que não deveria de fazer uma coisa. Não, aos olhos de todas as pessoas não é mal, mas eu sabia que não deveria fazer uma coisa. Até sabia há vários anos, e há vários anos eu falava sobre isto e sabia que não havia. Mas depois, quando chegou a altura, por querer fazer o bem, eu fiz aquilo que não devia de fazer. Ouçam, foi instantâneo. Comecei a perder dinheiro. Comecei logo a perder dinheiro. E ao final de alguns meses perdi o emprego. Claro que eu me arrependi, pedi a Deus ajuda e Ele me ajudou. Mas eu sabia. Eu sabia. E nós temos que perceber. A intenção de Deus é nos ajudar a enfrentar o que nós temos que enfrentar na Terra. Neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vamos ter problemas. Vamos errar, infelizmente vamos errar. Mas temos Deus do nosso lado. Se nós genuinamente formos a eles e nos arrependermos, pedimos a eles que nos ajudem a mostrar. Por isso é que quando nós oramos o Pai Nosso diz lá, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Porque a tentação está lá. Glória a Deus. Deus me mostrou uma coisa. Veja o que está aqui escrito, Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Estamos a falar de Jesus. Jesus? Não, Jesus era o Filho de Deus. Sim. Ouça, quando Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia a razão porque ele tinha nascido
na terra, ele sabia a razão do seu caminhar na terra, ele sabia tudo. E ele foi orar a Deus e chorou, e o seu suor se transformava em sangue, porque ele dizia: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que é que ele estava a dizer a Deus? Senhor, se for possível, aquilo que me vai acontecer não aconteça. Se for possível. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele foi obediente. Obediente até à morte. Morte por cruz, por crucificação. Porque maldito todo aquele que for crucificado. Ele foi obediente até o fim. E veja o que está aqui escrito. Ainda que era filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, pelo aquilo que sofreu. Você pode dizer, não, mas ele era o filho de Deus. Você não está a ver. Ele estava a levar o pecado da humanidade todo no corpo dele. O sofrimento deve ter sido imenso. No entanto, ele pagou o preço por nós, por todos nós. Por todos os nossos erros, ele pagou o preço. E eu quero que você entenda. Obedecer a Deus é o melhor que você vai ter na sua vida. Mesmo que aos seus olhos ou aos olhos das outras pessoas pareça errado. Entenda uma coisa. Ao você obedecer, garantidamente que a bênção vai atrás de si. Entenda que durante toda a sua vida você vai ter testes. Vão acontecer coisas em que você vai ser testado, vai ser provado. Porquê? Para ver se você obedece a Deus ou não. Para ver se você vai ter bênção na sua vida ou não. E você vai dizer, mas como é que eu vou saber o que devo ou não fazer? Eu volto a dizer, buscando a Deus. Buscando a Deus. É a única forma de você saber. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos dizer assim, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo o que fizemos que não Te agradou. Perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam, Senhor. E, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Decididamente que nós precisamos de Ti. Ajuda-nos no nosso caminhar, para que façamos o que Te agrada a Ti, para que Te obedeçamos em tudo, no nome de Jesus. E para que em tudo Tu sejas glorificado. Que em tudo Tu sejas honrado e engrandecido, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana e muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.